Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. O assunto de hoje é regra de 3 simples. Vocês vão sair daqui hoje aprendendo regra de 3, prontos para fazer a prova de vocês do OGMO 2024, beleza? Pessoal, coloquei aqui alguns tópicos para vocês, mas antes disso, como muita gente nunca teve acesso a esse assunto, eu gostaria de explicar um pouco o que é a regra de 3. Vamos lá. Pessoal, regra de 3 é uma ferramenta da matemática. Como assim, professor? A gente utiliza a regra de 3 para resolver questões que têm grandezas proporcionais. Não entendi nada, calma que eu vou te explicar, eu estou aqui para isso. Vamos supor, eu tenho uma moto que faz 20 km a cada litro. Se eu vou fazer uma viagem de 100 km, quantos litros eu precisaria para percorrer 100 km, sendo que minha moto faz 20 km com litro? Esse é um exemplo de onde a gente poderia aplicar a regra de 3. Outro exemplo, sendo que lá em casa a gente consegue fazer 2 xícaras de arroz para 2 pessoas, se lá eu vou receber uma visita de 6 pessoas, quantas xícaras de arroz eu vou precisar fazer para que nem sobre e nem haja desperdício? Nessas questões, a gente consegue utilizar a regra de 3. Toda vez que você tiver essa noção de proporção. Se com um pedreiro eu consigo finalizar a obra em um mês, com 2 pedreiros eu vou conseguir finalizar a obra com quanto tempo? Toda vez que a gente tiver essa noção de proporção, nós vamos utilizar a regra de 3 para resolver, tá bom? E muita atenção, pessoal, muita atenção mesmo. Existem 2 tipos de regra de 3. Regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional. Esse tipo aqui, o segundo, vocês não aprendem basicamente em lugar nenhum. É muito difícil os professores mostrar esse segundo tipo aqui. No ensino médio, ensino fundamental, a gente aprende muito esse aqui, Só que cuidado, a IDCAP também cobra esse segundo tipo. Então hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a como montar, como resolver as questões de regra de 3 e o mais importante, como diferenciar um tipo do outro, porque essa vai ser a pegadinha que você não vai cair na prova, beleza? Então eu vou dar aqui um exemplo prático aqui, com essa questão de como nós podemos resolver questões de regra de 3 para a sua prova do OGMO 2024. Então vem aqui que eu vou resolver essa questão com vocês e na prática eu já vou ensinar vocês a resolverem questões de regra de 3. Vamos lá. Silas está treinando para uma maratona e alcançou a marca de 2 km a cada 15 minutos. Em quantas horas ele fará o percurso de 24 km? Vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram? Que ele está relacionando a distância que ele percorre com o tempo, ele está fazendo uma proporção. Ele está falando para a gente que ele percorre aqui, vamos lá, 2 km a cada 15 minutos. Então, toda vez que você lê a questão na sua prova e você ter essa sensação que ele está fazendo uma proporção, ele nos deu 3 informações aqui. Por isso que se chama regra de 3, porque ele dá 3 informações. Ele fala que ele faz 2 km a cada 15 minutos e em quantas horas, essa é a pergunta que ele está fazendo, ele fará um percurso de 24 km. Vocês perceberam a proporção? É isso que você tem que perceber na hora da sua prova, para saber se trata de uma questão de regra de 3. Você perceber essa proporção que eles fazem. Pessoal, vamos para o passo a passo de como montar a regra de 3. Primeiro passo que eu coloquei lá para vocês, separar os tópicos. Então, vocês vão na sua questão e vão grifar os tópicos. Então, vamos lá, vamos grifar. O que ele está falando? Ele está falando de distância, que aqui está em quilômetro, e está falando de tempo. Os tópicos é o que a questão está relacionando. Na nossa questão, ele está relacionando distância com tempo. Então, eu vou colocar aqui, distância, que está em quilômetros, com o tempo, que está em minutos. Beleza, a gente já colocou os nossos 2 tópicos aqui. O item 1 a gente já matou. Vamos para o item 2, que é montar efetivamente a nossa conta. Para montar a nossa conta, a gente vai pegar as informações do enunciado e destrinchar elas aqui. Então vamos lá. Ele faz 2 km, 2 km, 2 se refere a quilômetros, a cada 15 minutos. Beleza? Quantas horas, eu vou colocar aqui o X, ele vai gastar para fazer 24
quilômetros. Pessoal, muito importante nessa segunda etapa aqui, ó, que é montar a conta. Vocês têm que colocar unidade embaixo de unidade. O 2 aqui se refere o quê? A quilômetros. O 24 aqui se refere o quê? A quilômetros. Não pode inverter essa ordem. Por isso que vocês têm que fazer a etapa 1, que é colocar os tópicos, colocar as grandezas que vocês vão trabalhar. Então, quilômetro embaixo de quilômetro, minuto embaixo de minuto. Ah, professor, mas aqui, ó, se você perceber, ele está falando de horas. Cuidado, pessoal. Você só pode trabalhar com uma unidade. Se você escolheu trabalhar em minutos, o nosso resultado aqui vai sair em minutos também, tá bom? Não pode misturar aqui ele está falando de minutos, aqui ele está falando de horas. A gente escolheu trabalhar com minutos, então a gente vai trabalhar até o final da nossa conta com minutos. No final a gente converte em horas, tá bom? Beleza, professor, a gente montou a conta, né? 2 quilômetros em 15 minutos. Em quantos minutos ele vai fazer 24 quilômetros? Beleza. Agora que vem a parte crucial, pessoal. Agora que vem a parte mais importante. Vocês vão precisar analisar e executar a conta. Porém, cada tipo de regra de 3 você vai executar de uma forma diferente. E é aqui que agora que a gente vai chegar no ponto principal da nossa aula. Você vai prestar atenção agora. Presta atenção, como se você não já estivesse prestando atenção antes, né? Pessoal, regra de 3 diretamente proporcional. Professor, dê um exemplo para a gente. Vou dar um exemplo prático. O exemplo da moto que eu falei para vocês. Vocês concordam comigo que quanto mais quilômetros eu percorrer com a minha moto, mais combustível eu vou gastar? Concorda comigo? É verdade, né, professor? Quanto mais a gente percorre, mais combustível a gente gasta. Pessoal, quando você analisar a sua questão e você tiver a noção que os seus tópicos estão proporcionais, estão diretamente proporcionais, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que um tópico seu cresce, o outro cresce também, a gente está falando de regra de 3 diretamente proporcional. Repete aí para mim, professor. Toda vez que você perceber que quando uma grandeza sobe, a outra sobe junto, regra de 3 diretamente proporcional. E a regra de 3 inversamente proporcional? É o contrário. Vou te dar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja fazendo uma construção, mas eu tenho um prazo para entregar, correto? Vocês concordam aqui comigo que quanto mais pessoas eu coloco para trabalhar na minha obra, seja eletricista, pedreiro, enfim, quanto mais pessoas eu coloco na minha obra, menor vai ser o tempo de obra? Então aqui mudou, né? Mudou, porque quanto mais gente eu coloco na minha obra, menor é o tempo de obra. As coisas aqui inverteram. Então toda vez que você analisar a questão e tiver essa relação inversa, ou seja, quanto mais um tópico cresce, né? Quanto mais uma grandeza cresce, a outra diminui, regra de 3 inversamente proporcional. Elas vão ter execução diferente. Qual é a execução? Você analisou a questão. Se trata de uma regra de 3 diretamente proporcional. Você vai multiplicar cruzado. Se você analisou a questão se tratando de uma regra de 3 inversamente proporcional, você vai multiplicar em linha. Vamos recapitular para ver se você aprendeu. Regra de 3 diretamente proporcional. Você vai analisar os dois tópicos. Você vai fazer uma pergunta para os seus dois tópicos. Toda vez que um cresce e o outro crescer também, regra de 3 o quê? Diretamente proporcional. Você foi lá e analisou seu tópico de novo. Você analisou que quando um tópico cresce, quando uma grandeza cresce, a outra diminui. Regra de 3, inversamente proporcional. Aí você vai multiplicar no sentido das linhas. Então vamos resolver essa questão aqui para a gente ver se trata de uma regra de 3 diretamente proporcional ou se trata de uma regra de 3 inversamente proporcional. Vamos lá resolver essa questão aqui. Voltando para a questão. Lembrando, a gente já fez o passo 1, 2 e agora a gente está no passo 3. Professor, vamos analisar. Pessoal, vocês concordam comigo que quanto mais quilômetros ele percorrer, quanto maior for a distância que ele percorrer, mais tempo ele vai gastar, né? Se ele for percorrer só 1 quilômetro, ele vai gastar um tempo. Se ele for percorrer 10 quilômetros, ele vai gastar mais tempo. Ou seja, quanto mais quilômetros ele percorre, mais tempo ele gasta. Ou seja, quanto mais tempo, mais quilômetros. Regra de 3, diretamente proporcional. Quanto uma grandeza cresce e a outra cresce junto, regra de 3, diretamente proporcional. E a regra de 3, diretamente proporcional, a gente faz o quê? Multiplica em x. Então, vamos lá. Aqui a gente vai multiplicar em x, ó. Multiplicar cruzado, tá bom? Então, vai ficar assim, pessoal. Vou colocar aqui para vocês, ó. 2 vezes x é igual a 24 vezes 15.
Lembrando que na matemática a gente utiliza o pontinho como sinal de multiplicação também. Vamos fazer aqui, ó, 24 vezes 15 aqui no cantinho, ó. Vamos lá, 24 vezes 15. Na prova vocês têm que fazer isso rápido. 5 vezes 4 é quanto, pessoal? É 20, né? Deixa o 0 e sobe o 2. 5 vezes 2 é 10. Com mais 2, 12. Mais 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Soma 0, 6, 3. 360. Então ficou assim, ó. 2x igual a 360. Beleza. Lembra lá da matemática? Aquilo que está multiplicando, a gente passa dividindo, correto? Então, está multiplicando aqui, a gente vai passar dividindo. 360 dividido por 2, ó. Dá quanto aqui? Quanto vai dar nosso x aqui? 180, né? Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Ó, tô puxando para cá, ó. Então, nosso x deu igual a 180. Pessoal, vamos lá analisar aqui agora. 180, a gente achou o valor de x. Então, 180 está aqui, ó. O valor de x deu quanto? 180. 180 é o quê? Minutos. 180 minutos. Ou seja, ele vai percorrer 24 quilômetros em 180 minutos. Aí você fala, professor, mas não tem essa resposta aqui. Óbvio que não. A gente tem que transformar agora minutos, aqui, ó, minutos em horas. Pessoal, como é que a gente transforma minutos em horas? A gente sabe que 60 minutos equivale a quanto? A 1 hora. Se você quisesse, você podia até fazer outra regra de 3. Mas para a gente transformar minutos em hora, basta a gente pegar o 180 aqui, ó, e dividir por 60. Quanto é 180 dividido por 60? 3, né? Então a nossa resposta aqui, ó, seria a alternativa B, ó. 3 horas, beleza? Agora a gente vai fazer um exemplo de uma regra de 3 inversamente proporcional para vocês pegarem e logo após a gente vai fazer outro exemplo para a gente matar toda essa questão de regra de 3, beleza? Então bora lá, pessoal, vamos resolver aqui mais uma questãozinha da IDCAP para ver se a gente conseguiu aprender direitinho, beleza? Então vamos lá. Valmir anda sempre 80 km por hora com o seu carro e gasta 1 hora e 30 minutos para ir de sua casa até a cidade na qual trabalha. Em um dia ele estava atrasado e por isso andou a 100 km por hora. Quanto tempo ele gastou para fazer o mesmo percurso? Ou seja, ele andava 80 km por hora, aqui ó, andava 80 e gastava 1 hora e 30 minutos para chegar no seu trabalho. Beleza, aí depois ele aumentou a velocidade, né? Ele aumentou, ó, ele começou a andar 100 km por hora. Em quanto tempo ele vai chegar no trabalho dele? Pessoal, vamos lá para a gente seguir o passo a passo da regra de 3. Qual é o primeiro passo? Separar os tópicos. O que é os tópicos? O que a questão está relacionando? Aqui a relação é entre velocidade e tempo, né? Então a gente vai colocar lá, ó. Vamos lá, velocidade, quilômetros por hora, ó, quilômetros por hora. E o tempo, pessoal, o tempo, vocês vão ter que escolher uma unidade de medida para trabalhar. Aqui, eu vou preferir trabalhar em minutos. Por quê? Porque minuto é mais fácil de se trabalhar do que horas. Minutos não fica quebrado igual hora. Então, eu vou trabalhar em minutos, tá bom? Então, o tempo aqui eu vou colocar em minutos, ó. Continuando aqui a nossa conta, o que a gente vai fazer? A gente já separou os tópicos, a gente vai montar a conta, né? Que é o passo 2. Beleza, mas vamos montar essa conta aí. Ele percorre 80 km por hora. Em quanto tempo? Em 1 hora e 30 minutos. Pessoal, 1 hora e 30 minutos, somente em minutos, dá quanto? Aqui, ó, 1 hora, vamos fazer aqui no cantinho, fazer aqui em cima, ó, 1 hora, 60, mais 30 minutos, no total, dá 90 minutos. Ou seja, 1 hora e 30 minutos, no total são 90 minutos. Vou colocar aqui, ó, 90 minutos, beleza? Aí ele fala que ele vai fazer, que ele aumentou a velocidade, né, para 100 km por hora. E em quanto tempo ele vai fazer esse trajeto? Vamos analisar, ó lá, ó, chegamos no ponto 3. Analisar, pessoal, a gente tem que analisar antes de resolver a conta. Lembra que eu falei para vocês que tem a regra de 3 diretamente inversamente proporcional? Acabei de falar, por isso que a gente tem que analisar. Vamos lá. Pessoal, vocês concordam comigo que quanto mais rápido ele correr, menor vai ser o tempo que ele vai chegar no trabalho dele? Ou seja, quanto mais
menos regra de 3 inversamente proporcional. Nesse caso, a gente não vai mais multiplicar em x, a gente vai multiplicar no sentido das linhas, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai multiplicar, ó, no sentido das linhas. Então vamos fazer aqui a conta, ó. Vai ficar assim, ó. 80 vezes 90 é igual a 100 vezes x. Então ficou assim, ó. 80 vezes 90 é igual a 100 vezes x. Vamos lá, quanto é 80 vezes 90? Basta a gente fazer 8 vezes 9 e depois acrescentar esses dois zeros. Então vamos lá, 8 vezes 9, 72. Acrescenta os dois zeros. É igual a 100 vezes x. Esse 100 que está multiplicando aqui, pessoal, eu posso passar ele dividindo. Lembra lá da matemática básica? O que está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar assim, ó, 7200 dividido por 100 é igual a x. Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode cancelar os zeros, né? Ó? Esse com esse com esse. Logo, a nossa resposta ficou somente quanto? 72 dividido por 1, que dá quanto? 72. Ó. Vou colocar aqui, x igual a 72. Lembra qual é a unidade que eu estou trabalhando aqui? Em minutos. Então, o meu x deu aqui, ó, vou até colocar de vermelho para vocês verem. Ó. Deu 72 minutos. Beleza, professor, mas não tem essa resposta aqui, 72 minutos. Eu trabalhei com minutos para facilitar a nossa conta. Agora a gente precisa transformar minutos para horas. 72 minutos em horas são quanto tempo? Pessoal, 1 hora é 60 minutos. Então vou pegar aqui, ó, 60 minutos. Sobrou quanto daqui, ó? De 60 para 72, sobrou 12, né? Ó? Então seria 1 hora e 12 minutos. Logo, a nossa alternativa correta seria a alternativa B. Vamos para mais uma questão para a gente fechar esse bloco e você já ir resolver questões de regra de 3 da IDCAP? Bora lá? Vamos lá, pessoal, resolver nossa última questão do módulo de regra de 3. Dessa vez eu não vou te falar se é regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você vai parar o vídeo, vai fazer análise e depois a gente vai responder essa questão juntos, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, é só mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Tamo junto, hein? Uma fábrica de roupas que produz 150 camisetas com 60 metros de tecido recebeu uma encomenda para produzir 400 camisetas do mesmo modelo. Quantos metros de tecido serão necessários? Passo 1, a gente vai lá, ó, tu grifa os topos e separa. Ó. Então, o que a questão está falando? De camisetas e está falando também de metro, né? De quantidade. Então, vou colocar aqui, ó, que a questão está falando, ó. Tá falando aqui, ó, de camisetas e de metros, beleza? Então agora a gente vai preencher o segundo passo, ó, montar a conta, preencher com as informações. Ele está falando que ele produz 150 camisas com quantos metros de tecido? Com 60 metros. Depois ele fala o seguinte, a encomenda foi 400 camisetas. Então, se eu for produzir 400 camisetas, quantos metros de tecido eu vou precisar? 150 camisetas eu faço com 60 metros. 400 camisetas eu vou fazer com quantos metros? Vamos lá. Agora vem a análise. Pessoal, você tem que analisar para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar? Quanto mais camisetas ela produzir, essa equipe aqui, essa fábrica produzir, quanto mais camisetas ela produzir, mais ou menos tecido ela vai utilizar? Professor, quanto mais camisetas ela produzir, mais tecidos ela vai utilizar. Então, toda vez que a relação for mais um, mais o outro, regra de 3 diretamente proporcional, a gente multiplica em x. Então, vamos lá, o que a gente vai multiplicar isso aqui, ó, em x. Vai ficar como isso aqui, ó? Vai ficar o seguinte, 150 que multiplica x é igual a 60 vezes 400. Resolvendo aqui em cima, pessoal, passando aqui para cima, ó. 60 vezes 400, a gente faz aqui, ó, 6 vezes 4 e depois acrescenta os zeros. Quanto é 6 vezes 4? 24. Então vai ficar 150 vezes x igual a 24 e acrescenta os 3 zeros, ó. O que está multiplicando a gente passa dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 24. 3 zeros dividido por 150. Aqui a gente pode, ó, para facilitar a nossa vida, ó, simplificar isso com esse. Então ficou 2.400
dividido por 15. Vamos fazer aqui em cima quanto vai dar essa continha? Ó. 2.400 dividido por 15. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 24? Cabe uma vez só, né? Ó. Então aqui vai ser 15, sobra 9. Beleza, baixa o zero. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 90? 6 vezes, né? Então aqui vai ser 6. Deu o próprio 90, sobra nada. E esse zero que sobrou aqui, ó, vem direto para cá. Então deu 160. A gente encontrou aqui, ó. Nosso x é igual a 160, logo é a alternativa C. Tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp.